vídeo de hoje do canal Mercado da Bola Pegando Fogo. Galera, Luciano, Wendel e muito mais, além de entrevista de Casares. Então vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. Falamos aí que o Ramon Dias então permanece no Corinthians e quem permanece também é o Zubeldia no São Paulo. Finalmente, Carlos Belmonte pela primeira vez falou com todas as letras. Zubeldia será o técnico do São Paulo em 2025. Olho na tela aí com o que ele falou. O treinador vai estar com a gente na próxima temporada. A gente já vem falando isso, mas efetivamente é a primeira vez que a gente está verbalizando que ele vai ficar. A gente está satisfeito com a posição que o Zubeldia nos colocou. A gente quer mais, mas está satisfeito com a posição. Então, o Zubeldia continua. Entrevista do Carlos Belmonte para a CNN, que a entrevista vai ao ar só no fim de semana, né? No domingo. No domingo, mas já saiu aí essas aspas do Fico, ou do Fica. Eu conversei um pouco... Tirou ali no saca-rolha. Mas... Não, eu conversei um pouco antes com a Ludmila Kandal, grande Ludmila Kandal, que é a âncora de esportes, como você aqui é a âncora de esportes da CNN. Ela disse, o Belmonte vai aos estúdios gravar uma entrevista que vai ao ar domingo. Você tem alguma pergunta a fazer e tal, não sei o que. Eu falei, o Zubeldia falou, essa é a primeira que eu vou fazer. Ela falou, eu vou direto, se vai ficar, vai ficar. E por que vocês não confirmam? Aí nem precisou ir até o final da pergunta, ele... Na verdade, né, Tironi, as entrevistas mais claras do São Paulo são da parte do Zubeldia, não da direção. Uhum. A entrevista do Zubeldia pós-Atlético é sobre 2025 e tudo que ele já estava fazendo sobre 2025. Ele não expôs ninguém, saídas, entradas, mas deixou claro o que ele pensa sobre 2025. E agora, a 3 rodadas do fim, com a posição já garantida, 6º lugar, ou pré-Libertadores ou fase de grupos, a direção do São Paulo, não foi o presidente, né? Foi o diretor de futebol, que confirma o óbvio, na minha opinião. A coisa mais óbvia do mundo. Para mim é diferente do Ramon Dias, viu? Não tem comparação o trabalho outro e a estabilidade do trabalho de um e de outro, né? E o que o São Paulo tem já para antecipar para o ano que vem, e o Corinthians que não sabe se o presidente vai voltar com a chave da porta da presidência amanhã. É outra situação. Né? O São Paulo teve a reeleição, a direção de futebol permanece, a estrutura permanece, o plano econômico foi colocado na ata do dia, e o técnico está fazendo um bom trabalho. O técnico perdeu 9 partidas em 47. E entregou o time em 6º lugar brasileiro. E jogou a Libertadores, não jogou a Sula. Certo? Como outros técnicos do São Paulo jogaram. Então é o óbvio. E acho que a partir de agora, verbalizado, é a palavra do Belmonte, e o São Paulo pode pular etapas aí e pensar, porque vai depender muito mais o São Paulo depende muito mais do técnico do que o Corinthians. Porque o Corinthians vai continuar gastando a revelia. No São Paulo, não. Então, o trabalho do técnico vai ter que ser muito bem feito para tentar incrementar um time que foi regular a temporada toda. E sobre a situação do Caleri, né, de fato, assim, é um jogador que é uma peça difícil de você conseguir repor por um preço barato, né, então ele é um centroavante que de fato entrega. Acho que essa temporada, né, desde a primeira passagem até essa volta dele, é uma das piores temporadas que ele tem pelo São Paulo, e ainda assim é um ano bom do Caleri, mas ele oscilou de fato e pra mim merece críticas, não da forma que a internet faz às vezes, que pra mim é um exagero, né, mas assim, é um jogador que é muito importante, mas de fato oscilou esse ano. Eu vejo como um processo natural e vejo que é um cara que precisa ter uma permanência pra próxima temporada. Ele lá atrás, Nick, né, quando o São Paulo tentava insistentemente, toda a janela à volta do Caleri, ele teve sondagens também de Palmeiras, Cruzeiro, Galo, próprio Flamengo, e nunca teve interesse em jogar em nenhum clube que não fosse o São Paulo. Ele deu até uma entrevista, né, falando sobre isso, falando sobre esses outros interesses, e falou que no Brasil só jogaria no São Paulo. Ele tem uma identificação muito grande, ele já deixou passar muita coisa também para, assim, priorizar o São Paulo na vida dele, na carreira dele, coisas até no próprio São Paulo nessa última temporada. Até teve um episódio que eu postei uma informação, né, de que ele teria direitos de imagem em atraso, e ele me enviou mensagem, eu sempre conto esse bastidor aqui, ele me enviou mensagem e falou, cara, não fala sobre isso, vamos focar no ano e tal, porque tinha jogo aí pela frente. Então ele é um cara muito concentrado, que ama muito o que faz, ama muito estar no São Paulo, é um cara muito bacana, né, do ponto de vista também pessoal. Eu acho que tá aí flertando com uma idolatria já há um tempo, um cara importante aí na construção dos últimos anos do São Paulo. Eu não abdicaria, até porque
Nick, lá atrás ele priorizou muito a gente, né? Então, quando você olha para um cara como o Caleri, que tá num ano de oscilação, primeiro ano que ele oscilar, você largar a mão do cara, eu não acho que é o caminho, né? Então, acho que é um jogador importante para a sequência e vindo qualquer oferta, eu faria o máximo para segurar o Nick. Não, exatamente. Até o Caio Granado falar, tá comparando o Caleri com o Pedro, tá louco? Não é comparando a qualidade, tô comparando a função. Um centroavante de área. Não adianta você falar, negocia o Caleri e põe o Rian Francisco para jogar. Isso não existe. O próprio André Silva vem muito bem, uma fase muito boa, jogou muito bem no último jogo contra o Galo, mas são características diferentes, entendeu? É nesse sentido que eu estou comparando os dois. Faz um levantamento dos times do Brasil, por exemplo, quem tem um centroavante de ofício na qualidade que o Caleri tem. São poucos os times, cara. Muito time por aí, o Corinthians, o próprio Palmeiras. Há quanto tempo o Palmeiras está esperando para ver se acha? Contratou Merentiel, Flaco Lopes, um monte de jogador ali que poderia ser o camisa 9 e depois vive, né, o Hendrick surgiu, etc. Quantos anos eles estão, apesar de ganhando tudo, quase, buscando esse camisa 9 que pudesse resolver e dar a quantidade de gols que o Caleri entrega. E eu também vi gente comentando em relação ao Luciano, eu entendo que ele tem muitos gols, eu entendo que ele tem muita importância no São Paulo e não é de hoje. Eu não entregaria o Luciano de bandeja, muito menos para outro time no cenário nacional. O que eu quis dizer que vindo uma proposta vantajosa, eu acho que o São Paulo poderia sim pensar em negociar. Não acho que assim, não, a gente não vai ouvir nada sobre o Luciano. Para mim, ele já atingiu um teto dentro do São Paulo. Para mim, é uma posição que, como eu disse, repetindo, talvez a gente consiga encontrar outras peças para jogar de outra forma. Ele muitas vezes breca a possibilidade dessas variações no time, porque, entre aspas, ele tem que jogar, né, pela importância que ele tem, e merecido isso. Então, assim, eu não brecaria tanto. Mas não tô falando para se desfazer do Luciano, muito pelo contrário. Já o Caleri, assim, só se chegasse uma coisa mesmo de outro mundo, porque aí eu já vejo com mais dificuldade de reposição e de variação tática caso perca o Caleri. Desse ano, né? Exato, que o São Paulo não vendeu grandes peças também, mas assim, é um déficit financeiro de fato muito preocupante aí para a sequência do São Paulo, e pela minha apuração também deve fechar a temporada com cerca de 200 milhões de déficit financeiro a gestão Júlio Casares aí, então em 2024, né? Claro que o São Paulo vai tentar amortizar um pouco esse valor com venda de jogadores ao final do ano, então Nestor, Galopo, até mesmo Ferrarese, caras que têm sondagem, já pode considerar e esperar uma venda, porque o São Paulo, de fato, precisará vender esses jogadores. E aí, cara, até pra gente colocar aqui, Nick, sem contar os quase 200 milhões que a gente espera para essa temporada, em valores corrigidos pela inflação, o Leco, em 5 anos, aumentou a dívida em 291 milhões de reais, e o Júlio Casares aumenta em quase 385 milhões de reais em quase 4 anos, aí, então, de gestão, né? Sem considerar esse rombo que deve aparecer, então, no próximo balanço financeiro. A dívida do São Paulo deve beirar aí, já praticamente começar a se aproximar da casa do bilhão. É uma coisa muito delicada, muito complicada. É mais uma temporada que a gente fala de déficit financeiro, mais uma temporada que a gente fala de um rombo nos cofres aí do São Paulo. E aí tem muitas explicações, a gente pode destrinchar quando sair a informação oficial. Eu acho até que esse déficit vai dar uma baixada pelas vendas, eles vão começar a vender jogadores para conseguir diminuir um pouco, até porque não é interessante estampar uma manchete como a gente está colocando aqui, que é o déficit parcial do São Paulo. A gente sabe que essa gestão gosta muito de manter boas impressões, então eles devem tentar aí vendas ao final da temporada para amortizar um pouco esse dano, mas o Júlio Casares fala, né, que ele já avisou ao Conselho do São Paulo que no fim do ano vai ter déficit financeiro, mas que com o fundo de investimento vamos ter tranquilidade. Ele afirma isso para a próxima temporada. O fundo de investimento, de fato, São Paulo deve ter superávit no próximo ano, respeitando esse orçamento, e tendo a Galápagos supervisionando. É um caminho, acho que é assim, meio caminho andado para a sequência. Mas o São Paulo vai precisar vender jogadores. Então você que cria esperança de ver, por exemplo, William Gomes por mais 2 temporadas conseguindo jogar bola, cara, veio uma oferta boa pelo William Gomes, Nick, dando esse exemplo aí, vão precisar vender. Nestor também, um cara que a gente tá falando aqui do Bahia e tal, 7 milhões de euros não é o mais ideal, que seja, São Paulo precisa vender, junta essa vontade, então vai precisar vender. Galopo, jogador que também vem assim, perdendo espaço, custou quase 30 milhões aos cofres do clube, vão precisar vender. São várias situações que a gente vê aí que São Paulo vai precisar ir
ao mercado para negociar aí e buscar vendas aí de jogadores. Quer dizer que a gente não vai assim, contratar ninguém para a próxima temporada? Não, a gente vai contratar caras, né? Porque o Júlio Casares também, ele fala, né, em 3 novos jogadores, a gente vai contratar reforços para a próxima temporada. Mas esse rombo financeiro, Nick, para mim, é um ponto que é muito pouco falado, porque acho que, de certa forma, existe uma agenda muito mais positiva para a gestão Casares, muito generalizada assim, e, cara, a gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que trazer cada vez mais especialistas financeiros para explicarem um pouco mais essa dívida, explicarem o perfil da dívida que o São Paulo tem hoje, porque é muito importante, muito relevante, e, de fato, é mais um déficit financeiro que será registrado pela gestão do São Paulo, Nick. O jogador quer e o Porto quer, né? Então, de fato, é mais uma questão, assim, de formalização e de buscar o avanço, e obviamente o empresário dele vai ficar de olho em outras possibilidades, porque assim funciona o mercado da bola. Você que acha que o jogador ele vai para um clube por amor à camisa, isso é muito raro, né? Então quem paga mais geralmente leva, mas o São Paulo está bastante confiante aí sobre esse ponto do Wendel. De fato tem uma confiança, tem um otimismo aumentando a cada dia de que o Wendel vestirá a camisa do São Paulo. Eles querem negociar isso quanto antes, fechar isso quanto antes, para não dar essa margem aí. E cara, de novo, eu entendo muito quem vai no chat e fala, por exemplo, pô, eu só boto fé quando ele assinar o contrato, como é o Jefferson Bueno, lembra do Alexandre? E assim, eu tô de acordo, eu fecho nessa ideia, Jefferson. Para mim, você criar uma expectativa, você subir um sarrafo de que esse cara pode vir e se frustrar, é algo ruim pro torcedor, mas a gente tá passando informação aqui, e a informação de fato é essa, que o São Paulo tem bastante otimismo, então, para trazer o Wendel para a próxima temporada. Um outro nome, né, Nick, até pra gente passar também, que a gente sempre fala sobre possibilidades, que o São Paulo também tá de olho pela lateral esquerda, mas que é um jogador que não deve vir, porque esse tem contrato extenso e, assim, também tem um espaço no Cruzeiro e tudo mais, que o próprio Sgarbi trouxe via Twitter, é o Marlon, né? O Marlon, então, também é um cara que São Paulo já conversou, já sondou lá atrás, mas é um jogador que não deve vestir a camisa do São Paulo, não é prioridade, não é esse plano A, né? O Wendel é o plano A, conforme a gente trouxe aqui também, mas o Marlon também fica no radar, caso, quem sabe, as coisas deem errado com o Wendel, que o São Paulo... Pessoal, quem diria, hein? Quem diria, o São Paulo não joga, mas as notícias não param. Para começar, o Casares fez uma entrevista aí num encontro, falando que a dívida do São Paulo vai aumentar e muito. O Gabriel Sá já correu atrás, falou que no mínimo vai ter uma diferença aí, um déficit de 200 milhões, então o São Paulo vai ficar muito próximo do 1 bilhão, a não ser que venda jogadores agora na janela do final do ano. A expectativa é Nestor, Ferrarese, Bobadilla, os nomes que a gente já conhece, o Igor Gomes. Ele não negou que se tiver oportunidade e o valor for bom, o São Paulo vai vender, que o São Paulo precisa vender, mas o déficit é bem grande. Então, se tiver oportunidade agora no final do ano, antes de virar, porque aí entraria ainda no balanço e você consegue diminuir um pouco esse déficit, o São Paulo vai vender sim. Também falou que o São Paulo vai atrás aí do lateral direito, do lateral esquerdo e do sonhado meio-campista do Júlio Casares, né? O famoso novo Rames Rodrigues, não necessariamente o próprio, né? Mas o que está mais próximo no momento, que as conversas são mais avançadas, são o Wendel, não? O Porto não tem interesse em ficar com o jogador, quer se livrar do jogador. O São Paulo continua, né, conversando, já fez a proposta, o empecilho é sempre a questão financeira, é a bufufa, é o money, é o dinheiro, porque o São Paulo não tem tanto para oferecer, né? Então veremos aí qual vai ser o final. Aí o Júlio Casares e companhia tem que ter um poder de vencimento muito grande para trazer o jogador. Mas o maior convencimento é: tu vai jogar todos os jogos, filho. Tu vai ser titular, não vai ter concorrência, porque não tem, né? Infelizmente, como eu brinco, a lateral esquerda do São Paulo, e por que não a lateral direita, são desertos, né? Chegando um bom jogador, pega, veste a camisa e tchau e benção. E aí, a grande novidade talvez sejam os nomes ainda, dos que eu já falei, né? Que são os nomes mais cotados aí para receberem propostas, porque são jovens. Interesse do Flamengo no Caleri. E eu não consigo ver um Caleri no Flamengo, com todo respeito. O tipo de futebol que é jogado, tem o Pedro e tudo mais, que agora vai precisar de um reserva imediato, porque o Gabigol vai sair, né? Mas Caleri no Flamengo, bom. Vamos ficar de olho aí se haverá continuidade nessa história. Acho que não. Acho que o Flamengo normalmente contrata jogadores mais jovens e abre o bolso, né? E como abriu nessa janela do meio do ano, trazendo Plata e outros tantos. E, claro, o Luciano no Cruzeiro. Isso não tá no vídeo, mas depois o Gabriel Sá falando sobre... Ainda não tem nada no momento, mas
mas de acordo aí com um burburinho que saiu na internet, né, o Luciano estaria na mira do Cruzeiro pro ano que vem. Aí é uma história diferente, porque o Cruzeiro tem bala na agulha e vai investir muito pro ano que vem, tanto é que tá tentando fechar com o Gabigol. Então o Luciano não acho um nome improvável para sair, tudo depende também da proposta, né? Mas não sei, eu também acho que tem alguns empecilhos. Não é tão jovem assim, mas o Cruzeiro tem bala na agulha para levar. O Flamengo também tem o Caleri, mas o Caleri eu não consigo ver pelo perfil de contratação que o Flamengo faz. Mas o Luciano a gente não tem certeza, porque o Cruzeiro não tem no perfil de contratação, porque mudou de dono. Então tem bala na agulha. O São Paulo, por exemplo, teria interesse no lateral do Cruzeiro, que foi dito, que é o Marlon. Poderia entrar como moeda de troca. E o Cruzeiro vai estar refazendo um plantel. Então, por que não o Luciano, né? A única empecilho que eu vejo pro Luciano, se tiver uma boa proposta que o São Paulo não negaria, é o Zubeldia, que gosta bastante do jogador, né? E, bem, eu acho que o Luciano já chegou também no topo, como o Nestor chegou no topo, como o próprio Caleri chegou no topo do São Paulo. Mas eu acho que são situações diferentes, né? O Caleri do Luciano. Acho que o Luciano tem mercado no futebol brasileiro. Não que o Caleri não tem, claro, o Caleri tem no brasileiro e no argentino. Só que, assim, se fosse o Cruzeiro procurando o Caleri, tudo bem, o Cruzeiro tá refazendo o plantel, teria mais lógica. Agora o Flamengo, eu acho que vai querer, normalmente vai ter o Cebolinha, o Plato, contrata jogadores mais jovens, né? Não lembro do Flamengo contratar jogador acima de 30 anos, muito difícil. Então, bom, vamos ficar de olho, mas te garanto que esse mercado da bola vai ser recheado, vai ser movimentado. O São Paulo precisa de grana. E se puder fazer boas vendas antes de virar o ano, fará, para você reduzir esse déficit. Até para você também poder ter sucesso nesse fundo de investimento. E falou também que a ideia seria pagar o fundo até o centenário. Ou a fundo não, ou matar meio que a dívida, ou pelo menos tornar o São Paulo num clube sustentável, aqui equalizado, até o centenário, seria em 2030. Então seria assim, 4 anos assim de 5 anos aí de né? De um pouco de tensão, sofrimento. E falar que no São Paulo não deixaria de investir, mas com mais responsabilidade, sempre buscando superávit. Então assim, vendas serão obrigatórias, ponto, né? Então é isso, vamos ficar de olho aí nos próximos passos. Tem ocorrido entrevistas esclarecedores, foi do Casares, agora tem o do Belmonte também na CNN no domingo, que já saiu aí que o Zubeldia fica, o próprio Casares também falou que o Zubeldia é muito querido pelo plantel. Então, no final do ano veremos aí cada semana uma novidade, não tenhamos dúvidas sobre o assunto. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo dia a todos. E lembrando, só para fechar, Botafogo venceu o Palmeiras, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Ainda há esperança. Então é isso. E valeu!